interesse legítimo de outros países, especialmente o nosso querido Emmanuel Macron, na soberania ou na dessoberanização da Amazônia? Mais uma vez, a questão ideológica. Eu lembro que, na época do Lula, e o Lula fala a mesma coisa que o Bolsonaro, olha só, que simbiose linda. Eles falam exatamente no interesse ilegítimo da Amazônia por outros países. Eu queria que vocês comentassem isso e comentassem outro tipo de ignorância também em relação à Amazônia, que não é o pulmão do mundo, o pulmão do mundo é o oceano. E em que medida, até que ponto isso é um mito também ideológico, a relação disso com o aquecimento global? Eu queria que vocês comentassem esses dois tópicos. Começar com o interesse internacional na Amazônia e a mitificação ou não do aquecimento global. Vai lá, a questão da soberania. Bom, princípio 2 da Declaração do Rio, eu já citei aqui, diz claramente que os países têm direito aos seus recursos naturais, ao uso soberano dos seus recursos naturais, desde que essa utilização não venha prejudicar outros países. Então, aí nós chegamos àquela conclusão. O ecossistema da Amazônia, da floresta, da massa florestal, de carbono, assim como de outras regiões, do Congo ou da Indonésia, essas massas florestais, não seria natural que o mundo se voltasse para elas com uma preocupação de cooperação para protegê-las? É óbvio. Diante dos dados de aquecimento global que você tem hoje, da preocupação do aquecimento contínuo do planeta, você tem que ter elementos de proteção dessas massas florestais. Então, o conceito de soberania não é você pensar que alguém vai lá, vai tomar a Amazônia para... Não, a questão é como essa cooperação se dá, né? E o Brasil, nesse ponto, foi absolutamente incompetente na medida em que ele recusou recursos internacionais para a proteção da Amazônia. Não é? Não só do Canadá, como da Alemanha e da Suécia. Né? Sim. Então eu acho que nós temos que pensar nessa questão de uma forma mais racional, a uma visão mais contemporânea do processo civilizatório, que não é uma coisa militarista do passado de tomar áreas da época colonial. Não se trata disso. Outra coisa, a soberania hoje está muito mais em jogo diante das corporações financeiras que se apropriam de recursos naturais através de atividades econômicas, muito mais do que países. Chico, e aí, o que você pensa a esse respeito? Você também é dos que evitam esse termo aquecimento global e prefere a mudança climática? Tem esse debate também. Já é um detalhe do debate, né? Eu acompanho esse assunto há pelo menos 25 anos, né? Desde quando ele surgiu. Eu tenho variado um pouco a minha compreensão como estudioso, como pesquisador do processo. Eu estava comentando com o Bucuí antes de entrarmos aqui. Quando nós estávamos lá em 97, 98, haviam previsões para o início do novo século que eram muito sombrias. Aquelas previsões não foram confirmadas. Depois nós passamos uma década onde quase que houve o esfriamento do planeta. Agora são 4 anos seguidos de temperaturas mais elevadas. Então, eu confesso a você, não é que eu seja cético, mas eu não compro fácil essas ideias de que o mundo vai acabar pelo aquecimento global, pela mudança climática, etc. E qual é a influência efetiva da civilização sobre esse processo? Eu acho que ainda nós precisaremos de pelo menos mais 20 anos de coleta de informações para realmente saber se a teoria do IPCC vai se confirmar, se é que 20 anos será possível. Ou seja, eu penso de forma positiva, não está tudo perdido, pode ficar tranquilo, né? Vamos tomar os cuidados que devemos cuidar, vamos parar de utilizar petróleo, que é um combustível fóssil super poluente. O petróleo é poluente, além dele supostamente causar aquecimento global, ele é muito poluente. Vamos usar energia renovável, eólica, solar, né? Bioenergia, como etanol, como biodiesel. Então, as energias renováveis, né, são muito sensacionais. Mas e o degelo das calotas polares, por exemplo? Degela a calota as temperaturas cada vez mais extremas. Pois é, mas não degela a Antártica, entendeu? Isso ainda não está explicado. Se é uma razão relacionada ao acúmulo de CO2 na atmosfera ou se é um processo relacionado aos processos, entendeu, maiores do universo. Porque a comunidade científica em si, inclusive li uma extensa reportagem sobre isso outro dia, a comunidade científica em si é quase unânime ao dizer que o aquecimento global é um fato. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente está negando a ciência, não é isso?
Isso é vendido, né? Para uma comunidade científica inteira do mundo todo? Até a NASA? Gozado, isso é vendido. Na verdade é o seguinte, existe hoje, o maior movimento econômico que existe hoje no mundo é em defesa e na produção da energia renovável. E quem lidera esse processo são os chineses. Os chineses hoje são os maiores produtores, né, de equipamentos, etc. Então você está vendo uma mudança, né, no padrão global da economia rumo a uma economia independente do petróleo. Chico. Então há uma confusão sobre isso daí. Eu não descreio da ciência porque eu sou pesquisador, entendeu? Uhum. Agora, vamos com calma, né? Vamos com calma nesse processo. Ô Chico, você teve um debate de alto nível hoje aí com o Bocuí, mas eu não queria deixar de registrar aqui que você ficou meio nervoso esses dias no Twitter contra dois especialistas na área ambiental, que são a Bela Gil e o Fábio Porchat. Uau! Né? E no tweet você disse o seguinte: o rebanho bovino soma 215 milhões, mas apenas 5 milhões são confinados. É mentira que 80% do esterco vai para os rios. E metano não afeta a camada de ozônio. Ignorância pura, gente irresponsável, babacas. É isso mesmo? Um minutinho para a resposta, Chico. Coitado do Fábio Porchat, foi isso mesmo. E até que ele, no programa seguinte, na semana seguinte, convidou lá o Tasso Azevedo, que é um engenheiro florestal ecologista muito competente, e o Tasso mostrou para ele que realmente a bosta da vaca e do boi não está chegando no oceano, e ele se convenceu. O Porchat pediu desculpas pelo que falou. Eu ajudei ele a fazer isso, foi muito bom. Carlos, para a gente fechar. Para fechar é o seguinte, não dá para negar a evidência científica, nós estamos falando aqui de 97%, 98% dos cientistas do mundo, principalmente climatologistas, apontando para o aquecimento global. Então, nós temos que respeitar principalmente essa área científica que se dedica aos estudos e levantamento de dados de centenas de anos, né? E das tendências internacionais. Eu ficaria aí com o princípio da precaução no sentido de acatar os alertas científicos com relação ao aquecimento global, com certeza. Boa, eu queria agradecer.